A paz do Senhor, irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, gostaria de compartilhar com os irmãos um episódio na vida do povo judeu no Velho Testamento, que se encontra em Jeremias, no capítulo 29, do versículo 1 até o versículo 7. A palavra do Senhor diz assim, em Jeremias 29, versículo 1. São essas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Eleazar, filho de Safã e de Xemarias, filho de Euquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e dizia: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Aqui, amados, nós vemos Deus enviando uma carta aos judeus que foram cativos de Jerusalém para Babilônia. O número desses judeus era de 3.023. No ano de 597 a.C., foram deportados para Babilônia, para aí viver uma vida de prisioneiros. É interessante colocar em relevo que os babilônios, eles deixaram o povo judeu não como se fossem escravos, como se fossem vidas que não tinham liberdade para nada para fazer lá em Babilônia. Pelo contrário, como nós lemos a passagem aqui, no versículo 5, diz assim: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. É interessante destacar, irmãos, que os babilônios, diferente dos assírios, por exemplo, os assírios, quando pegavam prisioneiros, eles mandavam, por exemplo, o que aconteceu com o povo de Israel. Eles mandavam prisioneiros de outros países para Israel e os próprios judeus, eles ficavam na Síria. E aí nós vemos, inclusive, que aquele povo estrangeiro que foi para Samaria, por exemplo, eles misturaram com os judeus e formaram um povo chamado samaritano. E aqui em Babilônia, eles tinham liberdade para tudo, inclusive para ter uma vida normal, fazendo casa, habitando nelas, plantando e comendo daquilo que plantou. E também as suas vidas familiares.
eles tinham toda a liberdade para que multiplicassem as famílias, tendo filhos e filhas. E Deus ainda recomendou para que não diminuísse, mas, pelo contrário, aumentasse a descendência deles. É interessante, irmãos amados, que aqui Deus, ele tem um cuidado muito especial com o seu povo, porque esse povo é escolhido desde a antiguidade, por mais que ele fosse rebelde, por mais que desobedecesse aos mandamentos de Deus, Deus sempre tinha uma bênção para eles. E nesse momento em que nós vemos Deus tomar esse povo que tinha desobedecido, não estava de acordo com aquilo que Deus queria que eles tivessem, porque ele tinha formado um povo para louvar a ele, para adorar a ele, para obedecer a ele, e esse povo não estava obedecendo. Por isso Deus, na sua infinita misericórdia, para que esse povo não perecesse, não fosse igual ao povo que está ao redor deles, ele tocou no coração de Nabucodonosor para guerrear contra eles e eles fossem deportados para a Babilônia. E aqui nós vemos, irmãos, Deus dando um conselho muito sábio. Aqui no versículo 7. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. É interessante notar aqui que além deles serem feitos prisioneiros, Deus os aconselhava a orar para que os seus inimigos, para a cidade onde eles foram levados, tivessem paz. Será que nós estamos fazendo isso também, irmãos? Será que nesses dias em que estamos passando, nós estamos orando pela paz? Aleluia! Hoje, nós sabemos que o único que pode nos dar a paz é Jesus Cristo. Aleluia! A Bíblia diz aqui no versículo 10, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Deus é um Deus tão maravilhoso que Ele, além de dar o castigo, Ele também dá a resposta para o alívio. 70 anos duraria aquela prisão para o povo de Deus. E no versículo 11, e eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus, em todos os momentos da nossa vida, Ele sempre quer que nós tenhamos paz, porque na paz, irmãos amados, nós podemos usufruir de todas as bênçãos que Deus tem reservado para o seu povo. Versículo 12, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. O que quer dizer isso, irmãos? Que Deus quer a comunhão conosco. Ele sempre quis a comunhão conosco desde a criação do ser humano, porque esta comunhão, desde Adão, se viu que ela começou. Deus, inclusive, ao cair da tarde, vinha conversar com Adão. Assim também, Ele quer ter uma comunhão conosco. Ele quer manter essa comunhão e através da oração é que nós conseguimos isto. Versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Coisa maravilhosa aqui, irmãos. Ele quer ter essa comunhão e ele fala como obter essa comunhão. Aleluia, através da oração, e somente através da oração nós conseguimos falar com Deus. E Ele é tão bondoso que diz aqui no versículo 14, serei achado de vós, diz o Senhor,
e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Coisa maravilhosa. Através da oração, Deus se deixa achar por nós e Ele ouve os anseios do nosso coração. Todo aquele que nós pedimos a Deus, no nome de Jesus Cristo, diz a palavra do Senhor, Ele ouve e Ele realiza. É uma aliança que Ele tem conosco, através de Jesus Cristo. E por que orar pelos inimigos? É algo que Jesus coloca em relevo, que nós devemos orar não somente pelos nossos familiares, não somente pelos nossos irmãos, não somente por aqueles que concordam conosco, aleluia, mas também com os nossos inimigos, aqueles que não querem o bem para nós, aleluia. E há um princípio aqui que eu gostaria de ler aqui em 1 Timóteo, no capítulo 2, que diz assim no versículo 1: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Aqui fala de autoridades, porque devemos orar pelas autoridades. Nós podemos entender bem isso nesse momento em que estamos passando por essa pandemia. Todas as autoridades de todas as partes do mundo, não só de um país ou de outro, mas de todos os países, todas as autoridades estão com um problema muito grave, tentando resolver esta pandemia do coronavírus. Então devemos orar, interceder, jejuar em favor de todas essas autoridades. Para quê, irmãos? Para que nós tenhamos uma vida tranquila, porque é através deles que há soluções, há métodos para que esta pandemia seja expulsa de cada país. Então Deus precisa dar muita sabedoria e orientação a essas autoridades para que nós tenhamos uma vida mais tranquila. E versículo 3 diz assim, de 1 Timóteo 2, isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Estamos no tempo oportuno de pregar a palavra do Senhor, de pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, para que as boas novas de salvação venham a toda a humanidade que está passando por esta pandemia. E muitos que não conhecem a palavra de Deus estão com muito medo. Aleluia! E nós devemos levar esta palavra para que haja um consolo, porque para nós, irmãos amados, a palavra do Senhor é bem clara, que Deus está conosco por onde nós andarmos. Jesus fez uma promessa para todos nós cristãos, estarei convosco até a consumação dos séculos, mas o mundo não conhece Jesus. A maioria das pessoas estão com medo, mas irmãos, onde Jesus chega, a paz. Quando os seus discípulos, logo depois que Jesus ele foi
ele foi assunto ao céu, depois da sua crucificação. Os seus discípulos estavam reunidos naquele lugar, com medo dos judeus. E, como está escrito, registrado em João 20, 21, ele aparece no meio dos discípulos e diz: paz seja convosco. Aleluia! E nesse dia de hoje, Jesus Cristo também diz para nós: paz seja convosco, porque somente Ele pode dar a paz. A paz que o homem dá é uma paz muito relativa, é uma paz que nenhum homem entende direito, porque o homem sempre está em guerra. E as guerras de hoje, irmãos amados, é uma guerra que não é como as guerras de antigamente. Como disse alguém, a guerra de hoje é uma guerra químico-biológica. Como essa pessoa disse, as guerras de hoje em dia não pode ser na base de bomba atômica, porque se a pessoa joga bomba atômica no país, ele também recebe a influência da própria bomba que ele lançou. Então, as guerras de hoje não são através de bombas nem armas desse tipo, mas são guerras silenciosas. E quem sabe já começou uma guerra com esse coronavírus, que já fez tanto ou mais vítimas do que a Primeira e a Segunda Guerra. Então nós devemos estar sempre procurando a paz, porque é na paz de Jesus Cristo, é na paz que Deus dá, é que nós vamos ter paz. E principalmente, amados, nós oramos pelos nossos inimigos, para que eles encontrem esta paz também. Porque quando nós oramos pelo nosso inimigo, oramos por aqueles que querem ser salvos, que nós queremos que sejam salvos, o Espírito Santo vai trabalhando no coração dessas vidas que nós estamos intercedendo e, de repente, essa vida aceita Jesus. E temos aqui mais uma vida para estar habitando o céu. Como naquele dia nós vamos todos nos encontrar, e muitas vidas que nós até mesmo não conhecemos, através de uma pregação como de hoje ou de outras vidas que pregaram, essas vidas aceitam a Jesus Cristo e lá no céu eles irão nos receber e agradecer pelas palavras que nós estamos emitindo para falar de Jesus Cristo e da sua grande salvação. Por isso, vamos procurar a paz, irmãos. A paz com os nossos irmãos, a paz com as autoridades, a paz com todos, porque é nessa paz que Deus está agindo em nosso favor. É nessa paz que nós também vamos ter paz. Amém, amados? Fica com esta palavra. Deus abençoe a todos que estão ouvindo e que o Senhor continue falando poderosamente com vocês, em nome de Jesus. Amém.